Eu queria começar nessa noite agradecendo de coração por essa oportunidade que nós tivemos esses dias aqui com vocês. Primeiramente, a liderança da igreja pela confiança de nos convidar para estarmos aqui, trazendo a palavra do Senhor nesses dias. Agradecer aos irmãos que nos recepcionaram de uma forma tão bem, pelo carinho, pelo cuidado. Os meninos hoje, na hora que estava colocando a calça para vir para a reunião, falaram, essa semana nós temos que segurar a boca, porque a calça já apertou. E agradecer a todos vocês, igreja, pelo carinho, pela hospitalidade, por cada abraço, por cada incentivo. Isso é precioso demais para nós. E continue orando por nós, pelo nosso ministério, pela nossa família, pela nossa igreja ali em Governador Valadares. E estamos ali de braços abertos, sempre que os irmãos estiverem por ali, para nos fazer uma preciosa visita. E a gente sente, quando o Espírito de Deus direciona aquilo que vai acontecer no culto. O último hino que foi cantado, eu creio que vocês estão sentindo desde o primeiro hino cantado aqui, Eu sinto no ar, eu sinto aqui a presença de Deus, Deus está aqui, Ele prometeu e Ele está aqui, por isso nós podemos cantar aleluia. Eu queria trazer uma palavra essa noite, de um acontecimento na palavra de Deus. A leitura é um pouquinho extensa, mas eu prometo que eu não vou falar tanto quanto a leitura. Mas eu queria que essa noite, tudo que o Espírito Santo já direcionou o seu coração, e vejo que essa mensagem que nos traz o texto bíblico, falará grandemente às nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 1. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura e entendesse, talvez você já leu, talvez você já ouviu sobre esse acontecimento algumas vezes, mas eu queria que você percebesse aquilo que Jesus pode falar, pode renovar no seu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 17. Chegando Jesus, entregou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, porém, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela disse: eu sei, replicou Marta,
que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Crê isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria, pois, chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agindo-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada também tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não lhe disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo Jesus dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus, vendo que tinha vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Interessante quando essa leitura começa, né? E aqui, quando João vem nesse relato, ele começa dizendo e fazendo uma afirmação, dizendo: estava enfermo Lázaro. Geralmente nós, como seres humanos, né, na vida que nós vivemos, nós gostamos de receber boas notícias, né? Quando o casal planeja ter o primeiro filho, e quando vem aquela notícia, né, a esposa está grávida, é motivo de festa, é motivo de alegria. Depois que os filhos já estão mais velhos, quando o filho é aprovado numa faculdade e começa a cursar ali, os pais se alegram. Depois, um pouco mais, quando eles recebem aquele diploma e chegam no final daquela jornada, os pais ficam todos orgulhosos daquela vitória, e tudo isso são motivos de alegria. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos alertou, e nós falamos isso hoje cedo, que nem sempre aqui nós vamos ter somente notícias boas. Muitas vezes nós precisamos encarar a realidade e receber notícia que muitas vezes nós não gostamos, nós não queríamos ouvir. E aqui, quando nós começamos esse texto, parece que o escritor, né, como diz aí uma expressão, já vem com os 2 pés no peito, agressivo, dizendo: Lázaro estava enfermo. E de repente Jesus, mesmo sabendo de todas as coisas, ele recebe essa notícia. E nós, quando nós recebemos notícia assim, como nós ficamos? O que nós pensamos? Como nós agimos?
São situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. E às vezes nós ficamos preocupados, ficamos ansiosos, ficamos tristes. Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos nesse texto, quando se recebe essa notícia, da forma com que aconteceu e que nós acabamos de ler. Há algum tempo atrás, há pouco mais de 3 anos, estava eu viajando e o Renatinho estava junto comigo. Depois de um final de semana em um treinamento, uma convenção de vendas, eu pego o carro da cidade de Uberlândia para retornar para casa e recebo uma notícia. Assustado, nós estávamos ainda em meio à pandemia da Covid. Me liga uma prima lá do Maranhão, dizendo que a filha dela tinha pegado os exames da minha irmã, que estava um pouco adoentada aqueles dias, e que o diagnóstico não era dos melhores. Ela, pelo exame que veio até a mão dela, ela disse, ela está com leucemia. E aquilo para a gente que está longe de casa, longe da família, aquilo causa para a gente assim uma certa intranquilidade, uma certa apreensão. E o caminho até em casa era distante, né? Mas naquele momento nós fizemos aquilo que as irmãs de Lázaro fizeram. Nós fomos atrás de um recurso. E o primeiro recurso que nós temos é ir atrás de quem? De Jesus. É falar para ele, Senhor, estamos diante de uma situação inesperada. Estamos diante de algo que está acontecendo e nós, com as nossas forças, nós vamos poder buscar os recursos humanos, mas só o Senhor pode fazer aquilo que nós precisamos. E seguimos a viagem, e à medida que o tempo ia passando e nós ficávamos apreensivos, querendo saber notícia, e naquele mesmo dia que descobriu a enfermidade, os médicos e uma prima minha que trabalhava num hospital em São Paulo, fizeram uma transferência dela para Belo Horizonte, né? E nós paramos no meio da estrada entre Uberlândia e Governador Valadares, esperamos que ela viesse, né, para nós acompanharmos ali o tratamento. Não sabíamos o que estava pela frente, não sabíamos o que iria acontecer, não sabíamos a forma que seria. E aí na madrugada daquele dia ela chegou e nós fomos lá para o hospital. E como ela ainda estava testando positivo para a Covid, o hospital não deixou que eu estivesse com ela, somente o filho que acompanhou. E ela ali foi internada naquele hospital, e passou o primeiro dia, e passou o segundo dia. A situação foi se agravando, a situação foi piorando. E ao completar 7 dias, exatos do dia que ela descobriu a enfermidade, nós estávamos nos dirigindo para o hospital, era o dia que nós íamos poder visitá-la. O meu telefone toca e eu estava dentro do carro com os 2 filhos que ela tinha, e a notícia que veio não foi muito agradável. Infelizmente, ela tinha falecido. E a gente, quando vem essa notícia, parece que há um balanço dentro da nossa vida. Era a única irmã que eu tinha, meus pais já idosos, e eu tinha que enfrentar aquela situação. E naquele momento teria que dar a notícia aos filhos que estavam do meu lado, né? E quando nós somos incumbidos de dar essas notícias, né? E muitas vezes nós que estamos na frente da igreja temos sido escolhidos para muitas vezes comunicar não coisas boas, mas até as notícias ruins a familiares. Mas naquele momento ali, o único texto que veio na minha mente, quando lá em Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E essa palavra esteve comigo
né, aqueles momentos, para cuidar de tudo aquilo, de todos os momentos que teria que levá-la de volta. Irmão Loci e outro querido irmão daqui estiveram lá conosco nesses dias, né, de sofrimento, de tristeza. Mas nós confiávamos que o Senhor tinha o melhor. Nós confiávamos que o Senhor tinha um propósito diante de tudo isso. E talvez você, meu querido, que está aqui nessa noite, tenha passado por momentos difíceis. Às vezes nós temos recebido notícias, e o irmão Natan, dirigido pelo Espírito Santo, diz que às vezes nós recebemos um diagnóstico, mas nós temos que cantar aleluia. Às vezes a notícia vem e nos pega de surpresa, mas nós temos que prosseguir cantando aleluia. E é isso que Abacuque diz aqui: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E quando Marta e Maria recebem aquela notícia da enfermidade de Lázaro, elas não tiveram outra atitude, a não ser, quando ela diz aqui no versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse é o recurso que nós temos diante da adversidade. Esse é o recurso que nós temos diante da situação inesperada. Esse é o recurso que nós temos, que é justamente, não adianta o nervosismo, não adianta o desespero, porque se nós cremos em Deus, nós temos que recorrer a Ele. Nós temos que ir até Ele e colocar diante dEle a nossa necessidade. E foi isso que Marta e Maria fizeram, mandaram ir atrás de Jesus. E eu acho interessante que uma palavra dizendo aqui nesse versículo 3, e você pode passar por qualquer problema, você pode passar por qualquer situação, mas no meio do problema, você que é filho de Deus, você precisa ter uma certeza. Maria e Marta disse aqui: está enfermo a Lázaro, a quem tu amas. A única certeza que nós precisamos ter em meio à dificuldade é que o Senhor nos ama. É que o Senhor está no controle. É que o Senhor pode permitir situações adversas, mas acima de tudo, Ele tem um propósito em tudo isso. Passou mais 1 ano e pouco desse acontecimento da minha irmã. Um tio meu adoece, né? E eu estava chegando de viagem e fui lá visitá-lo no hospital, uma situação muito grave. E quando chega lá e nós estávamos visitados, ele já estava em coma, já não se dava mais por si, sedado diante das dores que eram muitas. E de repente, nós fizemos ali a visita, sua filha estava, e eu fui encontrar com a minha tia que estava sozinha em casa diante dessa situação. E poucos minutos após nós sairmos do hospital, nós estávamos lá com ela. O meu telefone toca dizendo que o meu tio tinha acabado de falecer. E eu precisava dar essa notícia à minha tia. E tem coisas na vida que vão trazendo para nós exemplo. E eu lembro que naquele momento que eu tive que dar essa notícia, ela caiu em prantos, ela caiu em choro, mas eu lembro da atitude que me chamou a atenção naquele dia. Que quando ela falou: vamos agora agradecer ao Senhor pela vida do seu tio, por tudo que ele fez, por tudo que ele realizou. E talvez você está vivendo um temporal como esse, você está vivendo um deserto como esse, cheio de notícias ruins, cheio de notícias tristes, mas no meio disso tudo está Deus. E quando nós entregamos o nosso problema a Deus, nós ficamos certos que Ele vai responder. Muitas vezes não responde da forma que nós queremos, porque muitas vezes nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós e nós não sabemos. Quando Jesus recebe aqui a notícia sobre a enfermidade de Lázaro, Ele ainda continuou ali
naquele lugar por mais 2 dias. E talvez nós olhamos para essa atitude de Jesus e nós falamos assim: será que Jesus o amava mesmo? Será que Jesus tinha no seu coração todo esse sentimento, esse amor, esse apego àquela família? Porque recebe uma notícia da sua enfermidade e ele demora ali 2 dias. E muitas vezes você está diante de um problema, de uma situação, e já pôs diante de Deus e acha que Deus não está te ouvindo. Você muitas vezes acha que Deus está demorando para responder. Muitas vezes você acha que Deus está distante de você. Mas o Senhor já sabia o que estava acontecendo. E aqui nós vemos uma notícia ruim. Nós vemos aqui um recurso quando elas então mandam avisar a Jesus. E agora sim, nós começamos a ver a ação de Jesus. O versículo 4 diz que a primeira atitude de Jesus, diz assim: ao receber esta notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Aqui começa a ação de Jesus e dizendo: fiquem tranquilos, eu estou no comando, fiquem tranquilos, não tem problema eu ficar aqui mais 2 dias, mas vocês vão ver, se vocês crerem, que essa enfermidade é para a glória de Deus. E aí nós vamos vendo aqui no versículo 4, depois nós vemos no 16 que ele ficou ali ainda mais 2 dias, depois nós caminhamos lá, quando Jesus chega ali, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, no versículo 17. Nós vemos aqui uma ação de Jesus que talvez, nós não temos registrado na Bíblia quando Jesus, diante daquele acontecimento, talvez seja o menor versículo da Bíblia, quando diz no versículo 35, Jesus chorou, demonstrando ali todo o seu amor por aquele homem, demonstrando ali todo o seu amor por aquele acontecimento. E então ali nós vemos, primeiro no versículo 4, a resposta. Nós vemos nos versículos 6 e 17 o tempo de Jesus. Nós vemos no versículo 35 o sentimento de Jesus. E vemos no versículo 39, quando ele diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Essa é a ação de Jesus. Jesus chega ali, mesmo demorando 2 dias, mesmo há 4 dias que ele tinha sepultado, Jesus lhe disse ali: tirai a pedra. Muitos se espantaram, até mesmo as irmãs de Lázaro, que tanto confiavam em Jesus. Marta, que era mais inquieta, disse que quando ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela nem esperou ele chegar, ela já foi ao seu encontro. E ela foi dar a ele uma notícia que ele já sabia: Senhor, meu irmão morreu, meu irmão já foi sepultado. Mas se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas ela, e depois Maria também fica sabendo, e ela vem ao encontro de Jesus, e nem deixaram Jesus chegar à cidade. E Jesus ainda fala: mas eu não disse que se creres verás a glória de Deus? É interessante quando Jesus chega ali e ordena para tirar a pedra. E nós começamos então a ver que diante de todas essas atitudes de Jesus, só podem ver a ação de Jesus aqueles que têm fé, aqueles que confiam, aqueles que creem. E a palavra diz aqui a resposta de Jesus, que é dizendo: se creres, verás a glória de Deus. E de repente Jesus manda: tire a pedra. As pessoas assustadas, até a própria irmã: Senhor, mas já tem 4 dias, já cheira mal. E o Senhor Jesus clama ao Pai por aquele momento e agradece ao Pai porque Ele ouve. E de repente diz que Jesus brada em alta voz dizendo: Lázaro, vem.
para fora. Eu fico pensando aquelas pessoas que estavam diante desse acontecimento. O que passou na mente delas? Alguns incrédulos. Jesus está ficando louco. Alguns que não conheciam a Jesus, o que esse homem está fazendo? Nós temos que impedi-lo de fazer uma atitude insana dessa, fazer com que um homem que já está ali morto há 4 dias saia dali. Mas de repente, aqueles que criam no Senhor Jesus, depois que Jesus fala essas palavras, o versículo 44 disse: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E sabe o que aconteceu depois disso que Jesus fez? O versículo 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Meu querido, minha irmã, meu irmão, você que está aqui nessa noite, não tem como você ter sucesso no seu problema se você não crer em Jesus de todo o seu coração. Se você não confiar nele totalmente, se você não entregar para ele a sua vida. Se Lázaro não fosse filho, se Lázaro não fosse aquele amado de Jesus, se Marta e Maria não confiassem tanto em Jesus, elas não teriam visto, presenciado a ressurreição do seu irmão. E ali estava diante de um quadro, que o próprio Jesus depois teria que passar. Mas Lázaro, aquele que Jesus amava, ele ressuscitou, ele cobrou a vida. E diante das situações adversas da sua vida, essas situações elas não podem levar você ao desânimo, não podem levar você ao desespero, mas que nós vemos aqui que o único recurso que nós temos é ir até Jesus. O único consolo que nós temos é que Jesus nos ama. E o incentivo que nós temos, a esperança que nós temos, é que se nós crermos, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. E a igreja do Senhor, uma igreja viva, uma igreja operante, uma igreja que caminha, independente da situação, independente do obstáculo, independente da barreira, ela só vai ter sucesso, ela só vai vencer, se ela realmente crer em Jesus, para que o Senhor possa manifestar a sua glória no seu povo. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, que talvez está aí com seu coração apertado, que está aí diante de situações adversas, diante de situações difíceis, que esse texto aqui hoje te encoraje a, nesse momento, enfrentar o seu problema, enfrentar a sua dificuldade, enfrentar a sua enfermidade, enfrentar a sua tristeza, tudo aquilo que possa tentar roubar a alegria da salvação, e que você possa dizer: todavia, pode vir qualquer coisa, mas eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Mas eu queria falar também com você, que ainda não creu em Jesus. E talvez você muitas vezes tenha ficado perplexo, triste, com más notícias dos outros, mas eu não tenho como sair de Valadares, vir aqui nessa noite, e muitas vezes você vai achar que eu vou te dar uma má notícia, e realmente pode ser, dependendo da sua concepção. Eu queria falar: se você não crê em Jesus, você está completamente morto. Nós vimos aqui as projeções no início,
né? E quando falava sobre o universo sem Jesus, quando falava todas as coisas que nós fazemos sem Jesus, de repente pintava aqui o vazio, a escuridão. E a palavra de Deus diz, não é eu que estou dizendo, quando nós abrimos lá em Romanos 5,12, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a todos nós, pelo pecado, veio a condenação. Então aquele que não crê em Jesus, ele está morto. Não é uma questão de escolher se você quer estar morto ou não. Essa é uma realidade que nós convivemos com ela desde o dia que nós nascemos. Porque o homem se separou de Deus através do pecado. E o homem que foi criado para ser eterno, para simplesmente glorificar a Deus pela sua existência, ele passou a ser mortal, com a condenação eterna sobre os seus ombros. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não fala somente para um grupo seleto de pessoas, para as pessoas que você fala, mas eu sou muito bonzinho, eu faço coisas boas, eu até vou à igreja, né? Eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, eu sou uma boa esposa, mas nada disso adianta, porque você herdou essa enfermidade terrível, que veio através do pecado para todo o ser humano. E não adianta eu medir as palavras e eu tentar esconder isso de você, mas se você não tem Jesus como Salvador, você está morto. E a palavra diz isso, nós estamos mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas apesar de eu te dar uma má notícia, eu vejo que nós temos, como aquelas irmãs de Lázaro tinham, um grande recurso. É porque nós temos ainda a oportunidade de mudar essa realidade. E essa oportunidade está diante de você hoje. Porque você, mesmo tendo a certeza que você é um pecador, mesmo você tendo a certeza que a morte é a sua condenação, você pode ter uma certeza, e é a certeza que as irmãs de Lázaro tinham, que Jesus te ama, que Jesus quer te salvar. E a palavra de Deus, no seu versículo, onde a maioria julgam o mais importante, às vezes nós consideramos como o coração da Bíblia, quando nós vamos no próprio Evangelho de João, no capítulo 3,16, diz que Deus amou ao mundo, ou seja, amou a mim, amou a você, amou a todos nós, de uma tal maneira, ao ponto de oferecer o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não tenha essa condenação, mas que consiga, que tenha a certeza da vida eterna. E esse é o recurso que você tem nessa noite, diante dessa situação que talvez você não está preocupando tanto, que talvez você está preocupando com as dores que você tem, com a enfermidade que você tem no seu corpo físico, mas talvez você está esquecendo que é a pior enfermidade que assola o homem. E a própria palavra diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? E às vezes você não se preocupa com essa realidade, e você está caminhando para o fim da sua vida, separado de Deus, morto em seus pecados. Mas Jesus, Ele oferece nessa noite o recurso. Nós cantamos que nós podemos sentir no ar a presença dEle. Nós podemos sentir no nosso coração o Espírito Santo nos falando. E eu tenho certeza que nesse momento, você que ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, você que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, você pode sentir o Espírito de Deus falando no seu coração, incomodando a sua vida. E Jesus quer agir na sua vida. Jesus quer fazer uma transformação na sua vida.
Nós cantamos aqui, o primeiro cântico diz que a morte não pôde segurar. Nós cantamos depois, aleluia, Ele ressuscitou. O Senhor Jesus venceu a morte, pregado na cruz do Calvário, derramando seu único e precioso sangue por amor de cada um de nós. Mas Ele não está mais morto, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E através dessa vitória sobre a morte, Ele dá a nós a oportunidade de em Cristo sermos mais que vencedores. E a palavra de Deus diz assim, em Romanos no capítulo 10, versículo 9, dizendo: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e com o teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sabe o que vai acontecer com você? Serás salvo. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma suposição, isso é uma garantia. Se com a tua boca confessares e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Essa enfermidade não mais vai ter poder sobre você. Ela não vai trazer morte para a sua alma, ela vai trazer vida. E a manifestação da glória de Deus, ela pode ocorrer aqui nessa noite através da sua vida. A palavra de Deus que diz que há júbilo, há gozo lá nos céus, por um pecador que se arrepende, por uma alma que se chega aos pés do Senhor. E Jesus te dá a oportunidade dessa noite de sair da morte para a vida, de sair da condenação eterna para a esperança que bate, que toca os nossos corações, de quando Ele voltar, de estarmos com Ele para todo sempre. Eu não quero aqui transmitir a você somente más notícias, mas eu quero transmitir a você esse Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas. E a boa notícia, que a manifestação da graça de Deus ocorrida na cruz do Calvário, ela ainda está presente entre nós, e você ainda tem a oportunidade de receber essas boas novas, de receber esse Evangelho, desse Evangelho alcançar o seu coração, e você crer para que a glória de Deus manifeste em sua vida. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, mesmo aí assentado. Eu queria que você fosse bem sincero com o Senhor diante da sua vida, diante da sua situação.